Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, vamos falar sobre as perspectivas para o trabalhador neste ano de 2016, daqui para frente. Para conversar conosco, estou recebendo Clemente Gans Lúcio, que é diretor técnico do Diese. Prazer recebê-lo aqui, Clemente. É um prazer estar com você, Fábio, e com os sindicatos engenheiros nesse programa tão importante. Clemente, independentemente do desfecho da crise econômica e política, que tem ambas afetado bastante o avanço, das pautas no mundo do trabalho, qual deve ser o norte do trabalhador? Que conquistas ele tem que almejar, independentemente desse desfecho? Bom, Fábio, primeiro, a preocupação central deve ser de que os seus sindicatos, a sua central sindical, atuem no sentido de um movimento pela retomada do crescimento econômico. Fora de um ambiente de crescimento, as restrições econômicas geram severas dificuldades para sustentar os direitos, para promover direitos, para o crescimento dos salários, para a preservação dos empregos. Portanto, a agenda da retomada do crescimento é fundamental. E isso exige, evidente, uma estratégia de desenvolvimento produtivo. Frente ao contexto presente, a agenda tem que ser uma agenda de proteção dos empregos, prioritariamente de proteção dos empregos e dos salários, evidente, mas não haverá salário se não houver emprego. Em um contexto de restrição, a tendência das empresas é de promoverem desemprego, reduzirem os postos de trabalho. E isso tem que ser evitado. Acordos por empresa, acordos setoriais que preservem os empregos são acordos importantes, por um lado, porque preservam o principal instrumento do trabalhador de organizar sua vida econômica, por outro, a proteção dos empregos e dos salários preserva o mercado interno, que preserva uma parte da nossa dinâmica econômica. Então, tem um duplo efeito direto sobre o trabalhador e ambos têm um efeito positivo sobre a receita do Estado. Se tem menos pessoas trabalhando com menores salários, a capacidade de consumo diminui, o medo do desemprego também afeta a capacidade de consumo das pessoas e isso reduz o nível de atividade, que reduz a receita do Estado. O Estado arrecadando menos pode realizar menos e isso tudo gera um efeito destruidor na economia. Então, a proteção do emprego também é um ativo importante para o trabalhador, para a empresa e para o próprio governo. O Diese analisou reajustes de 708 unidades de negociação da indústria, do comércio e dos serviços de quase todo o país, reajustes esses ocorridos em 2015. E constatou que cerca de 52% dos reajustes salariais tiveram ganhos em relação ao INPC/IBGE. Foi um resultado, Clemente, o mais desfavorável para os trabalhadores desde 2004. Nós temos já alguma silhueta do que pode ser 2016? Olha, 2016 será um ano tão adverso quanto foi 2015. Do ponto de vista econômico, é um ano onde a atividade econômica ainda estará se estruturando de forma recessiva, ou seja, o nível da atividade econômica tende a diminuir, vem diminuindo nesses primeiros meses. A depender da solução desta crise política, poderemos antecipar processos de retomada de crescimento econômico. Creio que qualquer que seja o desfecho, há possibilidade de uma maior estabilidade. Evidente que nós temos que lutar para que a saída seja uma saída de convergência do ponto de vista de reunir capacidade para uma retomada da atividade governamental orientando o desenvolvimento. Então, se isso acontecer, nós poderemos ter uma performance talvez um pouco melhor no segundo semestre, mas de todo modo será um ano de muita diversidade. Isso confere para as negociações coletivas uma maior dificuldade nos seus resultados. O levantamento que nós fazemos regularmente para o ano de 2015 mostra que desde 2004, portanto 2003, foi quando nós tivemos, no auge da crise dos anos 90, que é 2003, um maior volume de negociações com reposições salariais muito baixas.
Esse ano de 2015 mostra que, com uma situação de diversidade econômica e um contexto de uma inflação mais alta, os aumentos salariais diminuiu também o número de convenções que conseguem repor com aumento salarial na database os salários, cresceu o número de negociações que não conseguiram nem repor a inflação, predomina ainda, é majoritário aqueles que conseguem algum tipo de aumento salarial, mas um aumento salarial de no máximo 1%, porque a inflação está muito alta. Qual é a diferença para 2016? É que a tendência da inflação é declinante. Então, diferente de 2015, que nós tínhamos uma inflação subindo, o que é mais adverso para os trabalhadores, 2016 nós temos uma inflação em queda. Da baixa atividade Portanto, a tendência de que com a reposição salarial, o salário real seja mais preservado. Portanto, a condição é um pouco mais favorável aos trabalhadores, é mais favorável às empresas. Entretanto, a diversidade será do desemprego maior. Portanto, um equilíbrio nas negociações, algo que os sindicatos engenheiros, de forma muito bem preparada, muito bem articulada, têm conduzido negociações equilibradas no sentido de saber qual é o momento. E o momento agora é um momento de olhar para a retomada do crescimento, de preservar os empregos, evidente, de preservar o máximo dos direitos, mostrando o quanto que tudo isso contribui para o fortalecimento do mercado interno. O fato de ser um ano eleitoral, pelo menos para os municípios, Clemente, isso ajuda, atrapalha ou é indiferente? Em parte ajuda, porque a tendência é que os governos municipais tentem concluir um conjunto de obras, de investimentos. Então, dificilmente um governo trava processos nesse ano, que é um ano tão importante. Isso ajuda em um momento de restrição, porque o governante tenta manter o nível de atividade para que, evidente, o seu mandato seja bem avaliado, né? Isso é um aspecto positivo. A própria atividade eleitoral também é uma atividade nova que gera, especialmente no setor de serviços, demanda por serviços, a campanha eleitoral requer trabalhos, então ativa também uma parte do setor de serviços. E a atividade, o processo eleitoral também faz um debate sobre perspectivas. Então, de alguma maneira, suscita na sociedade a perspectiva de fazer um olhar sobre o futuro, o que também pode ajudar, se tivermos nos próximos 90 dias o destravamento dessa crise política, a reconfiguração de um ambiente político melhor para a retomada da atividade econômica. Bom, então esse ano vai ser um ano de bastante negociação, né, perspicácia nessa área. E em breve aqui no CESP vai se iniciar as nossas campanhas salariais. Todas as vezes que a gente está prestes a iniciar as nossas campanhas, a gente faz um seminário de abertura, o Diese sempre está presente. Nesse seminário a gente promove análises para que tanto trabalhadores quanto empregadores tenham uma conjuntura política e econômica do ano, para que essas negociações possam ocorrer na base da realidade, não só do que eu acho ou quais são os meus interesses. Qual a importância de um instrumento como esse para um momento que é preciso negociar muito bem? Bom, primeiro é que essa iniciativa, que já é de longa data dos sindicatos engenheiros, ela é uma iniciativa muito importante. Ou seja, há um reconhecimento de que a construção da estratégia tem que estar assentada em uma boa leitura da realidade, em um bom entendimento de qual é o anseio da categoria e de uma conjunção desses dois movimentos para que uma estratégia possa responder na realidade como que esses anseios podem se realizar. Então, a formulação dessa estratégia, ela precisa responder a esse contexto, um contexto de adversidade, um contexto que exigirá do sindicato uma capacidade de negociação muito mais sofisticada para poder combinar, diante das restrições, a preservação do direito ou o avanço em relação a aspectos que talvez não tenham sido avançados em momentos anteriores. Muitas vezes os sindicatos privilegiam aspectos mais sociais ou políticos na pauta, em detrimento, muitas vezes, de aspectos econômicos, porque isso ajuda as empresas e, ao mesmo tempo, promove um avanço em um direito que o sindicato, que a categoria considera importante. Esse equilíbrio é a arte da construção da estratégia que o sindicato, por meio desse instrumento de planejamento da campanha, o tem feito de forma bastante eficaz,
creio que, mais uma vez, o sindicato gerará um conhecimento que lhe permitirá conduzir as negociações de forma bastante coetânea com os desafios que estão postos nessa conjuntura. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, Clemente, e no próximo bloco eu quero falar sobre o compromisso pelo desenvolvimento. Tudo bem? Ok. A gente volta, não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, debatendo nesta ocasião a respeito das perspectivas para o trabalhador se organizar daqui para frente. Estamos recebendo aqui Clemente Ganslúcio, do Diese. Clemente, em uma entrevista recente você falou da importância do sindicalismo ser proativo. Não adianta só falar tá ruim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas também dar soluções. O compromisso pelo desenvolvimento, você vai me explicar o que é esse movimento, é essa força do sindicalismo de propor ideias, o trabalhador propondo ideias? Bom, o compromisso, Fábio, foi uma iniciativa do movimento sindical, de sindicatos e das centrais sindicais, 6 centrais sindicais, muitos sindicatos, inclusive os sindicatos de engenheiros, é signatário do compromisso. O movimento sindical tomou a iniciativa de propor uma agenda para a retomada do crescimento. Mas propor uma agenda não só da classe trabalhadora, mas procurou o setor empresarial, dizendo que considerava importante que capital e trabalho tivessem um entendimento sobre qual é a forma de retomar e sustentar o crescimento. Várias entidades empresariais concordaram com essa agenda. Nós realizamos um trabalho conjunto em 2 semanas de formatação de uma agenda comum, na verdade uma negociação, onde nós tivemos algumas diretrizes visando a retomada do crescimento econômico. Como retomar e como sustentar o crescimento. Isso foi consolidado em um documento, foi apresentado no dia 3 de dezembro, em um encontro com mais de 800 dirigentes sindicais aqui na cidade de São Paulo. Foi em seguida entregue ao governo, num fórum de debate que o governo tem com as centrais sindicais do setor empresarial, e no mesmo dia apresentado à presidenta Dilma. Naquela oportunidade, o governo e a presidenta já tomaram uma iniciativa tratando com as entidades de dar uma nova formatação que regulamente, do ponto de vista legislativo, o enfrentamento da corrupção, ou seja, nós identificamos a corrupção, mas não temos elementos ainda finais do ponto de vista legislativo que permita coibir, penalizar quem tem que ser penalizado, mas deixar com que a atividade produtiva continue. Aparentemente, nós estamos, nesse momento, destruindo empresas e conhecimento nacional. É mais ou menos como se nós chegássemos ao médico dizendo que temos um problema e o médico nos receitasse um comprimido para morrermos. Vai cessar o problema, mas... Cessamos o problema e acabamos com o paciente. É o que nós estamos fazendo com o Brasil. Nós estamos acabando com o problema da corrupção, achando que estamos acabando com as empresas. Esta não é uma solução para o país. Coibir é fundamental, ter uma legislação que coíba os ilícitos é fundamental e ter uma legislação que, identificando o problema, penalize e gere capacidade para a atividade produtiva continuar penalizando quem cometeu os ilícitos. Isso foi tomada uma iniciativa e está no Congresso uma proposta para termos uma adequação na legislação construída nesses últimos 10 anos, que é muito avançada. Mas, ao mesmo tempo, o compromisso indica uma série de outras medidas. O governo acaba de lançar o programa Brasil Mais Produtivo, que é um programa na área da indústria que mexe com 5, 6 setores. São iniciativas, por exemplo, que o compromisso propôs, iniciativas de curto prazo, onde o governo oferece um tipo de assistência às empresas para que elas melhorem a produtividade. Uma agenda para melhorar a exportação, uma agenda para retomar a atividade no setor da construção, todas elas, de alguma maneira, medidas que o governo vem tentando retomar
e que estão indicadas no compromisso. Portanto, o governo recepcionou essas medidas e elas vêm sendo tratadas pelo governo, mostrando que a iniciativa dos trabalhadores e dos empresários ela está muito colada com essa agenda de retomada do crescimento econômico. Evidente que a crise política gera constrangimentos, gera dificuldades para esse tipo de destravamento econômico, motivo pelo qual temos insistido na superação da crise e espero que a superação da crise venha com uma mudança estrutural, a reforma política, a reforma partidária, uma nova governança entre o setor público e o setor privado, ou seja, que essa solução da crise política gere transformações estruturais que sustentem um desenvolvimento econômico que o Brasil tem capacidade de realizar, temos um potencial muito grande para promover o nosso desenvolvimento e precisamos ter convergência política, acordo político para sustentar esse crescimento. O compromisso é uma microexperiência, acho que bem sucedida, de que é possível um nível de entendimento entre trabalhadores e empresários e esses em conjunto tentar construir com os governantes entendimentos para conduzir uma estratégia de crescimento e de desenvolvimento. Clemente, nesse cenário que muitas vezes a gente não tem tantas certezas, né, mas só indícios, é importante também os sindicatos se apropriarem de informação relevante e informação verdadeira, que é o trabalho do Diese, né, que é promover esses estudos e tudo mais. Ou seja, intensifica o trabalho do Diese num período como esse, né? Ah, sem dúvida. Além de produzirmos os diagnósticos, a observação do comportamento, da realidade, né? Transformar esse comportamento em números, qual é a taxa de desemprego, quanto que cresceram os salários. Além de fazer uma leitura da realidade, o desafio que é colocado pelo movimento sindical para o Diese é atuar, como foi no caso do compromisso, ajudando o movimento sindical a elaborar propostas, o que não é a mesma coisa. Uma coisa é você identificar um problema, outra coisa é ajudar a produzir soluções para resolver esse problema. O trabalho é mais sofisticado, ele exige um cuidado muito maior e exige, evidente, um nível de atuação por parte do Diese, por parte dos dirigentes, que exige maior qualificação, maior preparo. Portanto, também recai para o Diese uma tarefa de formação sindical, de preparar os dirigentes para negociações mais complexas, para um entendimento da realidade, tentando observar como é que você pode mudar aquela realidade. Uma coisa é eu identifiquei o problema, agora outra coisa é eu identifiquei o problema e sei como atuar para transformar esse problema. Isso exige uma preparação maior e exige do Diese um trabalho também um pouco mais sofisticado do que o clássico. Na crise, a demanda aumenta, porque o problema vivenciado pelos dirigentes acaba repercutindo numa demanda maior por mais informações ou por mais alternativas de como superar as crises. Perfeito. Clemente, em instantes finais da nossa entrevista, a gente sempre conta com você para olhar mais longe, para trazer uma visão aí do futuro mais próximo de nós. E acho que hoje nós cumprimos esse papel e quero deixar a câmera aberta para considerações finais, se há algo que você julgue importante nesse assunto. Se nossas perguntas não contemplaram, fique à vontade. Bom, acho que nesse olhar mais longo, Fábio, a questão fundamental é a questão de que nós precisamos, com o trabalho sindical, fortalecer a clareza do nosso olhar de longo prazo. Nós precisamos ter claro que todas essas medidas de curto prazo precisam estar costuradas com uma visão de longo prazo, que é a visão de um crescimento que gera desenvolvimento. E gerar desenvolvimento significa fazer com que o crescimento econômico gere bem-estar social, que as pessoas tenham uma qualidade de vida e equilíbrio ambiental. Esse é um grande desafio e acho que esse é um desafio que pode permitir ao Brasil sustentar um crescimento econômico com equilíbrio ambiental e com justiça social. É um desafio para uma agenda sindical ousada, uma ousadia que não tem faltado, por exemplo, aos sindicatos dos engenheiros, que é um protagonista de primeira hora nesse processo, e acho que mais uma vez nós estamos desafiados por essa agenda. Obrigado, Clemente. Volte sempre, viu? Prazer estar com vocês aqui. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui.
Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!